Olá, estamos começando aqui pela TV Câmara de Balneário Camboriú, mais uma edição especial do programa Câmara Cidadã. Meu convidado de hoje é o vereador do PSD, Claudir Maciel. E você, como sempre, é nosso convidado especial. Até já. Construída no ano de 532, a cisterna da Basílica é a maior das dezenas ou centenas de cisternas edificadas em Istambul durante a época bizantina. Ela possui 336 colunas romanas, ocupa uma área de 10 mil metros quadrados, tem 8 metros de altura e capacidade para 30 milhões de litros. Ela foi utilizada até finais do século XIV como cisterna de água. As cabeças da medusa estão em duas bases de colunas clássicas encontradas na cisterna. E essas medusas são provas de que os bizantinos fizeram saques aos antigos monumentos romanos, só que não se sabe por quê. Uma está de cabeça para baixo e a outra de lado. Na cisterna da Basílica, o visitante caminha por passarelas ao som de música erudita e água gotejando. Olá, começa aqui pela TV Câmara de Balneário Camboriú, mais uma edição especial do programa Câmara Cidadã. Recebendo ele, que já é um ilustre convidado quando pode participa desse programa, e em 2013 é a primeira vez que eu estou lhe entrevistando o vereador do PSD, Claudir Maciel. É conhecido por muitos em Balneário Camboriú e na região, mas para quem não sabe, ele é do oeste de Santa Catarina, de Chapecó, formado em administração de empresa, casado e pai de 3 filhos. Nas últimas eleições, conquistou 1.446 votos. Quando foi candidato a vereador pela primeira vez, lá em 1996, não conseguiu se eleger por apenas 4 votos. 4 votos. Vereador Claudir, que bom tê-lo aqui no programa. Essa diferença lá em 96, por não ter sido eleito por 4 votos, né? Às vezes votos assim vizinhos da família, conhecidos. Você acha que fez alguma diferença por 4 votos não ter sido eleito naquela vez? Então, meu amigo Luciano, prazer estar aqui, cumprimentar você, toda a equipe e os telespectadores, né, da TV Câmara, esse grande canal democrático e de informação pública. Em 96, eu tinha 24 anos de idade, fui candidato aí motivado pelos amigos e faltou 4 votos, né? Era uma contagem manual e às vezes a gente acha que as coisas acontecem no momento certo, né? Eu não me elegi naquela vez, fiquei de primeiro suplente, também nunca assumi e 4 anos depois também acabei sendo candidato, me elegi em 2000, aí depois em 2004, 2008 e 2012. Estamos no quarto mandato, né? Precede aquela teoria então, né? Tudo tem o seu momento, a sua hora certa. Ah, eu acredito que sim, né? Independente de ser 1, 4, 200, 300 votos. Exatamente, né? Sempre fica, claro que perder uma eleição por tão pouquinho, claro, fica aquele sentimentozinho, né? A turma, onde é que nós erramos ali? Mas, claro, foi uma campanha de muita garra, uma campanha assim, vamos dizer, bem jovem, né? Que a turma toda acreditava numa proposta nova ali e nós conseguimos fazer isso, né? Depois, como vereador, conseguimos ao longo desses 4 mandatos, né, o 4º que inicia agora, 3 completos, aprovar 83 leis na cidade, né? Isso, sem dúvida alguma, de uma certa forma, influencia na vida de cada cidadão de Balneário Camboriú. 83. O senhor se sente motivado para isso? Claro, tem mais um mandato à frente. Já está trabalhando a cabeça? Tem. Nós temos grandes projetos aí em andamento, né? Tem um aí
também que envolve o dia a dia de boa parcela da população, em relação aos mototaxistas, né? Hoje nós temos 10 pontos, cada ponto tem 16 motos, né? Só que só tem 10 proprietários, né? Então cada proprietário intermedia 16 motos. Eu quero que inverta isso, né? Que a licença seja dada diretamente para o trabalhador, para aquele que está em cima da moto, trabalhando e lutando para ganhar o seu sustento. Não há razão nenhuma para ele pagar um valor de intermediação. Cada mototaxista paga de 25 a 35 reais por dia para poder trabalhar. Por dia? Então, tá uma lógica invertida. Você tem que ganhar para trabalhar e não pagar para trabalhar. Se ele tem que pagar 25 reais, no mínimo tem que triplicar esse valor. Sim, aí tem despesa com a gasolina, tem despesa, enfim, né? Ele tem que passar dos 40, 50 por dia para começar a ganhar o dele, né? Então isso acaba encarecendo até mesmo para o usuário do mototáxi, né? Essa febre do mototáxi, eu lembro, alguns anos atrás, tinha muita movimentação. A população usufruía muito desse serviço. Caiu um pouco, vereador? Não, caiu não. Não, é muito usado ainda, muito usado, né? O transporte público está muito caro, né? Nós temos um transporte público precário e caro, né? Veja que agora, por coincidência, eu para vir da entrevista, estava numa reunião aqui da Comissão de Educação e me preparando para uma reunião com o Sindicato dos Servidores para discutir a questão de reajuste salarial, e eu tenho aqui em mãos, por exemplo, os reajustes concedidos pelo prefeito municipal para o ano de 2013, né? Então, o transporte público aumentou, no terminal rodoviário era, em 2012, R$ 3,09, passou para R$ 3,55, 22% de aumento, né? O transporte coletivo de passageiro passou de R$ 2,35 para R$ 2,80, 14% de aumento, né? E assim vai, todas as tarifas que aumentaram, Bom Dindinho aumentou, táxi também, a tarifa de táxi está reajustada para 2013, aumentaram aqui também água, luz, esgoto, lixo, chegou até 40%, IPTU, tudo isso é reajustado. É possível reverter esses números? Não, o prefeito já tomou decisão, ele tem essa prerrogativa, né? Só acho que está em falta de sintonia com a população. A nossa inflação está muito aquém disso, muito abaixo, né? E também os ganhos dos trabalhadores estão abaixo da inflação, né? Então não tem por que aumentar as tarifas públicas além da inflação. Isso é um reflexo diretamente no bolso de cada cidadão. A gente acaba não percebendo, mas no fim do mês não sabe para onde é que foi o dinheiro. E vai, como divulgado agora, uma matéria importante do Jornal Nacional, batemos recorde, né? 36,7% de tudo que ganhamos vai para os impostos do governo. O Brasil é o segundo país no mundo, o senhor sabe, que mais paga tributos, né? Perdemos para a Dinamarca, né? Com uma diferença. A diferença ela está não somente em quanto você paga, mas em quanto retorna para você em serviços, né? Nós somos o segundo maior pagadores de impostos, perdemos para a Dinamarca. Agora, o nível de serviço prestado pela Dinamarca aos cidadãos dinamarqueses é um negócio fenomenal, né? De altíssima qualidade na área da saúde, da educação, do transporte, da infraestrutura. Não há analfabetismo? Coisas que nós temos, zero lá o analfabetismo, né? E coisas que nós não temos aqui no Brasil. Nós temos aí milhões e milhões de miseráveis, de gente que vive abaixo da linha de pobreza. O transporte público é extremamente precário, né? É caro, a educação caótica e a saúde, então, nem se fala, né? Porque a população está em desespero buscando atendimento. Feliz de quem nasce, então, em Copenhague. Em Copenhague. Vereador, deixa eu fechar esse primeiro bloco rapidamente com o senhor. Vou fazendo um remember da sua trajetória de vida pública e política. Para quem não sabe, o senhor ingressou na política partidária em 88, no PDT, estou certo disso? Mas antes se interessou pela política bem jovem, bem lá na fase adolescente, aos 13 anos, quando panfletava o intitulado A Direta Já. Foi isso mesmo? É isso mesmo, em 84 para 85, né, a gente já participava daquela movimentação, querendo que a democracia voltasse ao país, né? Eu, com 13 anos, não sabia exatamente o que era,
mas sabia que era uma coisa boa, sentia que era uma coisa boa. E aí aconteceu as diretas, aliás, não houve as diretas já, houve a eleição indireta pelo Congresso. É verdade. Mas a partir de 89 nós começamos a ter eleições diretas e o Brasil melhorou muito, né, a partir dessa redemocratização, com fortalecimento das instituições brasileiras, né, com reafirmação de todas as conquistas já que o mundo inteiro vivia, de liberdades, né, liberdades de expressão, né, de discussões e de superação, né, tanto nas questões sociais como nas questões econômicas que não, também. Em 2010, vereador, fosse candidato a deputado estadual, obtendo a suplência com 12.743 votos. Expressividade também. Expressividade, a primeira vez que fui candidato, um partido pequeno, né? E um desafio, aquilo que eu disse, né? Em 96, nós nos elegemos por 4 votos e depois me elegi 4 vezes. E para deputado, semana recebi um convite da Assembleia para assumir a cadeira de deputado. Estamos aí nesse dilema entre assumir a Assembleia, né, discutindo a questão de prazo e discutindo aí também um outro encaminhamento do governo do Estado, né, que nos pesa aqui a possibilidade de assumir a Assembleia e ter que renunciar ao mandato de vereador. O senhor também foi cogitado para, nas rodas de imprensa, assumir a SDR Itajaí. Seria também outra conquista importante? Tem um convite formalizado nesse sentido, encaminhamento político, né? Algo que deve estar se definindo nessas questões e também influencia na tomada de decisão, né? Mas estão no dilema aí, até mesmo o suplente que veio atrás de mim, o ex-prefeito de Benedito Novo, o Voltolini, né? Sim, sim. Nosso amigão lá, e eu não assumindo, vou passar a vez para ele. Pelo que a gente sentiu aí nos ares da sua fala, independente das próximas semanas, se vão ser decisivas, creio eu, talvez seja a última entrevista tua aqui nesse momento como vereador. É muito provável que isso seja, né? Até mesmo como vereador, porque a questão do deputado é algo que nós idealizamos, né? E está perto de acontecer aí também. No ano passado o senhor ajudou a colaborar e fundar o PSD em Balneário Camboriú. Como é que está hoje? Consolidado o partido? Cogitou-se a presidência, a vice-presidência? Temos aí o seu colega de partido, que é o Dom Quedman também, nesse ir e vir. Como é que fica, vereador? O PSD é um partido que nasceu de um grande movimento nacional. Dos últimos 25 anos foi o maior acontecimento político que ocorreu no país. É hoje a terceira maior bancada de deputados do Congresso Nacional. Correto. O partido elegeu quase 500 prefeitos na última eleição. E aqui em Santa Catarina, no comando do governador Raimundo Colombo, nós elegemos 54 prefeitos, né? Ontem elegemos mais um, ontem não, domingo, né? No Oeste Catarinense. E certamente o partido é um partido consolidado, que em Balneário Camboriú nós também fundamos. Na fundação fomos em 2 vereadores, o partido participou da eleição, mantivemos as 2 cadeiras na Câmara e estamos discutindo aí o processo de construção partidária. Mas é, sem dúvida, algo que depende ainda da filiação de inúmeras lideranças que a gente já tem conversado, né? Já estamos bem encaminhados para que isso ocorra, né? Mas o partido participou das eleições no campo da oposição, aqui por orientação do próprio governador e da direção estadual do partido. Estivemos coligados com o PSDB, apoiando o prefeito Rubens Espernal e o Fabrício. Sim. Né? E o partido deve se manter nessa linha, até porque nós temos que primar pela coerência na política, né? Esse negócio de ficar pulando de galho em galho não está com nada, né? Tem que apontar o caminho e trilhar. O programa está apenas começando, não troque de canal. Nós vamos para um breve intervalo, eu volto na sequência entrevistando o vereador do PSD de Balneário Camboriú, o vereador Claudir Maciel. Fique com a gente. Separe o lixo seco do molhado e colabore com a reciclagem. Aprenda que no lixo seco vão vidro, plástico, papel, papelão, ferro, aço e alumínio. E no lixo molhado ficam os restos de comida. O lixo reciclável é todo aquele que, após ser utilizado, pode ser reutilizado
para a fabricação de novos produtos. É fácil, comece dentro da sua casa. Retornando para o segundo bloco do programa Câmara Cidadã, recebendo hoje o vereador do PSD de Balneário Camboriú, Claudir Maciel. Vamos agora entrar, vereador, de fato, em algumas ações de trabalho. O senhor falou dos mototaxistas, vamos falar sobre a questão da saúde. O senhor faz parte da oposição atualmente, diz que sua prioridade é na área da saúde pública, em especial ao Ruth Cardoso. Sem dúvida alguma, né? Eu, por 8 anos, presidi a Comissão de Educação e Saúde da Câmara. Nessa legislatura, nós indicamos a vereadora Marisa, né, que é doutora em educação, para ser a presidente da comissão. E a vereadora propôs à comissão, também composta pelo vereador Roberto Júnior, que nós pudéssemos dividir essas funções da comissão, que é de educação, saúde, cultura e bem-estar. E aí designou, a vereadora ficou responsável por construir um fórum permanente em Balneário Camboriú, ligado à educação, para discutir essas questões, e eu fiquei responsável por coordenar essa área da saúde, né? Nós, inclusive, temos mantido reunião todas as quartas-feiras e estaremos apresentando um projeto de resolução para criar um fórum permanente também da saúde em Balneário Camboriú. Até porque está muito primário, nós temos aí a precária situação da saúde, o prefeito anunciando a possibilidade de fechar o hospital, é algo inaceitável, né, para o município de Balneário Camboriú, que arrecada 2 milhões de reais por dia útil. Isso é um troço fenomenal e a saúde não pode continuar sempre nesse drama de saber se vai abrir ou não vai abrir o hospital, se o hospital vai ter ou não pronto-socorro, se as pessoas vão ter ou não um atendimento, se uma entidade é confiável ou não para gerir. Quem tem que fazer a gestão da saúde no atendimento, indiscutivelmente, é o poder público, né? A prefeitura tem que ser responsável, pode terceirizar a cantina, materiais, outras coisas, mas médico é algo que tem que ser estar sob a tutela do poder público para prestar um melhor atendimento à população. E é nessa linha que a gente quer trabalhar. Alguma frente de trabalho envolvendo uma regionalização de hospitais, por exemplo? Olha, é uma discussão estadual, porque é evidente que nós vamos discutir aqui o nosso problema local, mas na ótica do governo do estado, ele vai discutir a questão de atendimento da saúde numa ótica estadualizada. Por exemplo, existem outros hospitais que também carregam o mesmo problema. No momento que nós fizermos uma intervenção estadual aqui, eu acho que abre a possibilidade de fazer outras, né? Agora, rediscutir o pacto de saúde na região da Anfre, acho que tem que ser feito, sim. Tem que ser fortalecida essa questão, mas nós precisamos de um plano, né? Se você vai apresentar um programa, você tem que construir a tua proposta, né? Tem que fazer toda a tua pauta. E para nós criarmos uma proposta de regionalização do Hospital Ruth Cardoso, o prefeito tem que apresentar esse projeto. Tem que dizer até onde ele quer ir, até onde ele pode ir, o quanto que ele vai investir, qual é o nível de atendimento que nós vamos oferecer, até porque existe o Hospital Marieta, que é um hospital regional e de referência na região da Anfre. O senhor disse a um jornal impresso semanal de Balneário Camboriú que acha que esse será um dos mandatos mais árduos. Por quê? Olha, você sabe que política é feita por políticos, né? E tradicionalmente quem está no governo tem uma bancada, quem está na oposição tem outra. E a nossa bancada da oposição é uma bancada muito reduzida, né? Foram eleitos de 13 apenas 3 vereadores, né? Acho que nós vamos ter que transcender essa questão de governo e oposição e sensibilizar todo o conjunto da Câmara para tomar decisões voltadas a resolver esses problemas. Porque se nós fizermos aí coro apenas à discussão de oposição e governo, aí é um massacre na decisão. Não sai do lugar. Não sai do lugar, né? Cabe muito mais essa decisão de sensibilidade à maioria da bancada que é ligada ao governo municipal. Mas no entrever ali das cadeiras, oposição, situação, os vereadores antigos, os que voltaram, temos mais 13 à disposição da sociedade, está bem eclético o espaço, né?
Eu acho que o governo ele ficou com uma bancada muito grande, que não está se assentando direito. É aquela história, né? Não existe lugar para todos, né? Agora, se eles vão continuar ligados ao governo, não sei. Porque de 13 vereadores, o PMDB, que é o partido do prefeito, tem 4. O restante são aliados, né? E aliados podem estar hoje e poderão não estar amanhã. Quanto à administração municipal, o seu ponto de vista, aí, o prefeito já fechou todo o seu secretariado, seus olhos, está de acordo com o que a população necessita? Não tem secretário de saúde ainda, né? Não tem. Nós temos que avançar muito nessa questão, né? Nós temos que definir um plano municipal de educação, envolver os mais de 2.000 profissionais da educação para discutir de maneira autônoma a questão da educação. Não pode viver sob a tutela política de jeito nenhum. Vereador Claudir, um projeto de sua autoria declara de utilidade pública a Associação de Longboard e Stand-Up de Balneário Camboriú. Eu já tentei sábado passado praticar o stand-up. Me falaram que é uma gordura total. É interessante. Eu comprei uma prancha também de stand-up e os meus filhos andam mais do que eu, né? Mas tem que praticar. Praticar, com certeza vai conseguir. É um esporte agradável, né? Na nossa orla aí é uma orla bacana e certamente queima algumas calorias. Vereador, outro projeto seu declara de utilidade pública a Associação Esportiva Cultural Radical e Olímpica de Balneário Camboriú, AECROSBC. Não, AECROSBC. Estou certo disso? Está certo. Relate um pouco. Olha, nós temos em Balneário Camboriú, pela sua natureza, né, muitos praticantes de esportes, muitos. Eu já fui, se eu me lembrar aqui, há uns 10, 11 anos atrás, 12, também fundador da Associação de Esportes Radicais de Balneário Camboriú, né, e que fez muitos eventos, né, aqui na nossa cidade, trouxe muitas etapas, né, incluindo o surf, que é destaque, né? Nós temos aqui personalidades do surf que são destaques mundiais, né? Então nós temos que apoiar isso, né? E aí a melhor forma que esses praticantes estão achando é de se organizar em associação, de construir os seus projetos e de poder buscar apoio, né, junto a entidades públicas e privadas, né? Porque a nossa prefeitura, somente pela Fundação do Esporte, não dá o apoio, né? Bolsa Atleta, tanto discutido, hoje patrocina aí com 70, 100 reais de ajuda, é muito pouco, né? Vereador Claudir, sobre o seu requerimento que pede informações ao prefeito solicitando relatório atualizado com os valores arrecadados com infrações de trânsito entre janeiro de 2009 até agora, janeiro de 2013. É para mostrar que, oficialmente... que é um relatório, né? Nós tivemos, de 2010 a 2011, foram arrecadados 10 milhões e 700 de multa. De 2011 a 2012, no mesmo período, envolvendo o período da eleição, isso caiu para 3 milhões e meio. Quer dizer, são quase 7 milhões de diferença, né? E aí nós temos uma investigação da Polícia Estadual, junto com o Ministério Público, sobre a questão de baixas de multa, enfim. Nós precisamos saber o que houve, por que é que desapareceram quase 7 milhões dos cofres da municipalidade. Hoje na sociedade é muita queixa ainda em relação às muita multas? Queixa, né? Muita queixa, vamos dizer assim, muito amadorismo na questão de multa, se espalha radar por toda a cidade e alguns têm acesso a baixar a multa, outros não têm, o cidadão comum não tem. Então nós precisamos saber que nível de seriedade se está dando ao trânsito de Balneário Camboriú. Para fechar esse bloco, eu queria que o senhor falasse um pouco do requerimento que solicita informações também ao prefeito municipal no que diz respeito a um relatório atualizado sobre as obras de construção da passarela sobre o Rio Camboriú, no bairro da Barra. É uma obra que está atrasada há 6 meses, né? Que começou com um orçamento de 11 milhões, foi parar em 23 e já está em 25 milhões, né? Foi pago 64% da obra, com menos de 20% de conclusão, né? E um aditivo aí de quase 2 milhões de reais. Então, o prefeito tem que explicar isso, né? Como é que paga mais do que a obra executada? Como é que atrasa tanto e ainda faz um aditivo tão alto, né, com o dinheiro do município de Balneário Camboriú?
Nós vamos para o último intervalo, eu volto na sequência para terminar essa entrevista, esse programa com o vereador do PSD de Balneário Camboriú, o vereador Claudir Maciel. Fique com a gente. Balneário Camboriú, bela cidade desbravada por povos empreendedores, que mostrando seus valores abriu caminhos e encruzilhadas para mostrar aos olhos dos turistas as belas paisagens, cujas imagens são dignas de serem retratadas por qualquer artista. Suas praias no meio agreste, entre bosques e morros, as aves pousando em suas areias brancas vieram do celeste, contrastando com o mar de esmeralda azul. O céu azul são verdadeiras pérolas da região sul. Balneário Camboriú é uma cidade para quem, em fotos a vê, tem vontade de visitá-la. E quem a visita quer melhor conhecê-la, e quem melhor a conhece jamais esquece. Retornando para o terceiro e último bloco do programa Câmara Cidadã, você que sintonizou agora na TV Câmara, está acompanhando a entrevista com o nobre vereador do PSD, vereador Claudir Maciel, que está com uma agenda bem corrida, então a gente vai fechar esse bloco com algumas ações colocadas pelo senhor. Segurança nas escolas. Uma indicação que sugere a instalação de duas saídas de emergência no Centro Educacional Iribá, atendendo às especificações de segurança adequadas. Creio eu firmemente que essa preocupação é geral hoje. Teve que acontecer aquela tragédia em Santa Maria para que a população num todo abrisse os olhos e visse que o problema está bem mais perto do que imagina, né, vereador? Exatamente, né? Nós já tivemos essa discussão em 2009 sobre a construção de obras públicas sem que o projeto fosse aprovado pela municipalidade. Não pode isso. As escolas do município não tem habites, né? Não tem habites de bombeiro, não tem. Nós tivemos a informação, né, uma denúncia de pais lá no Colégio Ariribá, né, os extintores de incêndio vencidos, né, não tem saída de emergência adequada, é uma rampa única para quem sobe, para quem desce, e certamente tem que rever essa questão, né, porque só vai se valorizar essas exigências no dia que acontece uma tragédia como houve lá em Santa Maria. Uma né? preocupação que devia ser todas as escolas do município. Não pode uma escola, uma obra pública, o teatro municipal, por exemplo, né? Está para ser inaugurado e eu não sei se tem ainda o projeto aprovado. Eu requeri agora para que a prefeitura informasse. Vereador, outra indicação importante levada ao prefeito municipal com relação à implantação de um programa denominado Computador do Professor, objetivando assim disponibilizar um computador portátil para cada professor da rede municipal de ensino. Isso é uma realidade, o governo do estado já está fazendo isso, eu já indiquei isso, se não me engano, há 2, 3 anos atrás. Né? Nós temos inúmeros estados do Brasil que fazem, né? O professor tem que estar interagindo, né, em tempo real com a sua sala. Né? Nós caminhamos, e agora eu vi no Fantástico, no Rio de Janeiro, um modelo experimental de interação dos alunos com a tecnologia, em que o aluno tem um tablet, né, tem um computador, e ele vai interagir. Nós não temos como vencer essa disputa, né, pela atenção do aluno em relação aos equipamentos eletrônicos. O mundo está interligado. Então nós temos que aproveitar toda esta tecnologia para poder tirar proveito, né, e fazer com que o aluno, sim, ele se integre e use essa ferramenta como forma de conhecimento. Agora, para o aluno usar, o professor, mais do que ninguém, tem que usar isso. O vereador deve saber melhor que eu, me corrija se eu estiver errado, mas eu assisti uma reportagem tempos atrás em que o Brasil, no ranking mundial na área de educação, estaria em 88º ou 87º nesse ranking
muito longe do 10º lugar, ou entre os 20 ou 30. Perdemos para todos os países da América Latina. Perdemos feio. Perdemos para o Uruguai, para a Argentina. Mas é uma Chile. falta de incentivo que já começa ao professor também. Começa em tudo, né? A corrida do Brasil hoje ainda é para botar a criança na escola. Ainda nem se entrou numa discussão para valer na questão pedagógica, né? São pinceladas que se tem, mas a educação no Brasil ainda é precária, né? Recentemente também vi reportagem em algumas regiões do Brasil que o professor dá aula embaixo de uma árvore. Ainda tem isso no Brasil. Ou as crianças sentadas em cima de um tijolo. Sentado no tijolo embaixo de uma árvore. Ainda na área da pedagogia, o senhor já apresentou a indicação com relação à instalação de brinquedos adaptados para crianças portadoras de necessidades especiais nas praças da cidade. Claro, é uma realidade, né? Nós temos que dar essa possibilidade, é uma discussão que ganhou muito corpo nos últimos anos no Brasil e nós temos que fazer com que isso também se torne assim algo comum. Não pode tratar de maneira diferente, tem que estar interagindo, né? Tanto nas escolas quanto nas praças públicas também, né? Se tem lá brinquedo para criança tal, tem que ter para deficiente. Vamos falando um pouco de estrutura da cidade, planejamento. O que o senhor acha ali da Praça da Sereia? Estão jorrando muita água pelo chafariz ou não? Eu acho um crime, né? Faz 3 anos que eu denuncio ali. As sereias estão empolgadas ali? 3 anos. Uma crise de água no mundo inteiro e a água jorrando, né, diariamente ali pelo bueiro. Isso é um crime que se faz. Vereador, tem mais 2 colocações, na verdade 2 indicações que eu gostaria que o senhor relatasse. A primeira na área de saúde, sobre a ampliação do número de famílias atendidas pelo Programa de Saúde da Família, PSF. Olha, é algo que já era para ter ocorrido há 5 anos. Né? É uma realidade que não é só Balneário Camboriú. Claro né? que não, mas nós temos condições de ampliar isso. Né? Basta que nós tenhamos projetos e que isso tramite lá em Brasília. Nós temos regiões da cidade que estão completamente descobertas, tem que ampliar isso. Né? E Balneário Camboriú tem uma geografia perfeita para que isso ocorra. Né? A cidade é pequena, o acesso é perto, é fácil, então basta que a municipalidade priorize isso. Agora, a saúde da família tem um propósito muito importante, que é o de evitar o congestionamento dos prontos-socorros, né? E até mesmo dos postos de saúde, porque o médico, né, o atendente, o agente de saúde está indo na casa, né, está detectando a questão social e a questão de saúde também para ser prevenido. Para fechar o programa, com relação ao esporte, a implantação de iluminação para a prática do surf noturno na Praia Central de Balneário Camboriú, vereador. Como nós já dissemos, Balneário Camboriú é um celeiro mundial de surfistas. Né? Nós produzimos aqui talentos que estão aí em alta agora. O último é o Scooby-Doo, que é aqui É verdade. O Scooby do Bairro das Nações. Né? Então, esse trabalho hoje coordenado pelo Helder Leão, isso tem que ser valorizado. E à noite, nossa praia também é uma praia tranquila, ele pode ser praticado. Sim. Falando em surf, o senhor é a favor do surf do nudismo? Lá no Pinho? Nudismo. Aí vai da prática de cada um. Acho que não tem nada que impeça, né? Se já está na praia nu. Não custa só pegar tem uma que ondinha, né? tomar cuidado para surfar, né? Tem que passar direitinho o leste lá Deixa eu parar com esse assunto. Vereador, deixa eu encerrar o programa. Sempre quando eu falo contigo, é mito. Tem uma frase tua guardada que é mito. Não, Luciano, isso é mito. Tivemos uma temporada de verão. O setor comercial da cidade não aprovou muito. A Secretaria de Turismo emplaca que só no Carnaval foram mais de 700 mil visitantes. Atrelado isso, em 2, 3 meses, Balneário Camboriú chegaria a 1 milhão de pessoas. Aí o senhor reforça aquela tese que é mito. Foi uma boa temporada de verão? Não, temporada muito curta, né? Dia 8 já era Carnaval. Né? Então, 8 de fevereiro foi muito curta a temporada. Nós sabemos que ninguém mais Balneário vive só da temporada, mas a temporada é um plus, né? É um ganho a mais para dar aquela, vamos dizer assim, aquela garantida para o comércio até junho, julho, onde eles começam a patinar de novo. A nossa foi muito curta, nós não temos esse volume de pessoas aí, os imóveis que estavam para alugar, basta perceber,
boa parte ficaram fechados, a hotelaria não teve, né, aquela lotação. Então a prefeitura tem que encarar isso como um acontecimento, né, e criar esforços no sentido de melhorar. Eu acho que tapar o sol com a peneira não vai ajudar em nada, né, porque basta andar na rua, perguntar para os comerciantes que vai saber que a temporada foi ruim. Né? Ninguém está satisfeito com isso. Não. Como vereador, qual o seu grande desafio para 2013, Claudir? Olha, eu acho que são vários campos, né? Na área social, o desafio é a questão da saúde, né? É botar isso em funcionamento. Né? Na área da questão econômica ligada ao turismo, nosso desafio é viabilizar o centro de eventos. Né? Isso, sem dúvida alguma, tem que acontecer para poder aquecer a nossa economia durante o ano inteiro. O que é bom para toda a Anfre, né? Toda a Anfre, Balneário Camboriú, é polo do turismo em toda a nossa região, é o segundo destino turístico de Santa Catarina. Então, nós temos, claro, várias vertentes que têm que ser encaradas como prioridades. Né? Tem a questão da segurança, tem a questão aí que nós precisamos avançar sobre a infraestrutura da praia, alargamento, mas tem que ter equipes de trabalhos diferentes tocando esses projetos. O senhor falou na praia, questão dos estacionamentos. Hoje eu dei uma passada pela orla, está complicado. É difícil estacionar em Balneário Camboriú, muito complicado. A gente acaba tendo que utilizar os estacionamentos particulares, o que é uma facada. Caríssimo. Né? Uma baita de uma punhalada. Agora há pouco eu usei o carro por 20 minutos, tive que desembolsar R$4. E não tem espaço. Essa determinação do prefeito de futuramente colocar menos espaços na orla. É que o planejamento da cidade ele é um ato do executivo. Né? O executivo é que tem autonomia para fazer isso. O prefeito define, né, como é que vão ser as vias, né, o tipo de mão, onde é que vai ter estacionamento, onde é que vai ter a zona azul. Mas com o entendimento da Câmara. Não, isso é um ato administrativo. Né? Não passa pela Câmara isso. A Câmara participa da discussão no sentido de poder avaliar, ouvir a população e até levar, né, ao conhecimento do prefeito, que não sai às ruas, o que a população está pensando. Né? Agora, infelizmente, nós não conseguimos vislumbrar um projeto claro sobre o sistema viário e de mobilidade na nossa cidade. Né? A população não estaria fazendo falta com relação a audiências públicas? Ouvi-la? Claro. Eu sou meio metódico, talvez cacuete de formação, mas eu sempre entendo que quando você vai fazer algo, você tem que planejar. Né? E planejar significa botar literalmente no papel. Só olha, essa é a nossa realidade, nós queremos fazer essas modificações e discute isso com a sociedade. Né? Porque se estiver errado, o prefeito vai estar resguardado disso. Porque foi uma discussão em audiência pública e aprovado, né, por aqueles que certamente participarem. Agora, não pode fazer e desmanchar, fazer apenas para ver como é que vai ser. Nossa cidade não comporta mais isso. Nós estamos na Balneário Camboriú da década de 50. Não, nós somos uma cidade de porte médio, mas uma cidade em pleno movimento. Então, as coisas estão acontecendo a todo tempo em Balneário Camboriú. Vereador Claudir Maciel, obrigado pela entrevista. Desejamos ao senhor sucesso em potencial, lembrando sempre que faça o melhor pela comunidade que lhe deu a garantia, a credibilidade para o senhor estar aqui hoje nessa Câmara de Vereadores, independente da esfera que o senhor estiver atuando e nas próximas quinzenas. Só pedimos ao senhor que não esqueça de Balneário Camboriú e que olhe com carinho por essa cidade. Sucesso. Eu que agradeço e, com certeza, a nossa missão é trabalhar. Agora, o nosso coração é Balneário Camboriú. Sucesso. Obrigado. Obrigado a você pela audiência. Nós encerramos aqui mais uma edição especial do programa Câmara Cidadã. Desejando a todos uma ótima semana. E eu volto semana que vem, se Deus quiser, e assim Ele há de desejar. Até lá.